Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Ah, bom. Ufa. Achei que vocês tinham sido arrebatados. Graça e paz. Amém? Abram no livro de Lucas, capítulo 24. A igreja está aí? Ah, só para conferir. Que vai que foi mesmo, né? Lucas 24, versículo 13. Amém? Muito bom. Vamos ler um pouquinho hoje, hein? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, algo em torno de 15 quilômetros. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e esses disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer todas estas coisas para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava a caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como havia reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Amém, até aqui. Senhor, tua palavra foi lançada, sua semente foi lançada, e que os nossos corações estejam abertos para receber. Que essa palavra venha nos trazer esperança, que essa palavra venha nos trazer direção, coragem, que essas palavras venham nos dar discernimento, para que possamos enfrentar todas as lutas, dificuldades que nos atacam, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, pois Tu és santo, Senhor. Damos graças a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que algumas semanas atrás eu estava aqui no culto e a Ju estava ministrando aqui. E aí Deus falou comigo naquele dia, faz algumas semanas. E naquela ministração Deus falou no meu coração sobre Jonas. Eu falei,
Eu falei para a Samela sobre isso hoje no carro. Eu falei, nossa, no momento eu pensei, já sei o que eu vou pregar. Quando chegar o meu dia 23, vou pregar sobre Jonas. E eu vim desde aquele dia, algumas semanas atrás. Jonas. Fui lá, li Jonas, preparei Jonas, entendi Jonas, compreendi Jonas. Eu amo o texto de Jonas, já tinha pregado Jonas. E aí, enfim, estava lá Jonas, sabia tudo sobre Jonas. Quando chegou ontem à tarde, à noitinha, umas 8 horas, eu fui ler um pouco, estudar um pouco sobre a pregação de hoje e abri o meu estudo de Jonas. E quando eu começo a ler Jonas, nada fazia sentido. Nada. Eu falei assim, Senhor, como assim? Era Jonas até agora. E nada fazia sentido, nada. E eu fui estudando Jonas e tentava ler Jonas e parece que aquilo tudo que eu tinha estudado, aquilo tudo que eu tinha refletido, nada. Falei, tudo bem, vou dormir. Amanhã eu estudo de novo de manhã, vai dar certo. Aí quando eu acordei de manhã, fui estudar correndo, abri Jonas e nada. E eu falei, tá bom, eu tenho que sair agora para o almoço. E aí o Senhor que sabe o que eu vou pregar, porque eu já não sei mais. Fomos almoçar, fizemos um passeio em família para comemorar o aniversário da minha sogra e da minha cunhada, voltamos. E eu no carro só pensando, meu Deus, não é mais Jonas, se não é Jonas, o que é? Eu, Senhor, se eu pequei, o que eu pequei, me perdoa, Senhor, mas se o Senhor não quer que eu vá pregar, eu não vou pregar, Senhor, fala comigo só, porque eu tenho certeza que tem algum irmão ou irmã que está com uma mensagem pronta lá, e eu não subo, Senhor, é só o Senhor falar no meu coração. E eu cheguei em casa e nada, e olhava os textos e nada, e li tudo, e procurei tudo, e aí eu comecei a entrar em desespero. Aí eu falei, se o Senhor realmente quer que eu pregue, e eu creio que é a tua vontade, então eu vou ficar em paz, eu vou manter a minha esperança. E eu levantei, fui tomar uma água. Quando eu voltei, era esse texto. Por isso eu quero falar com vocês hoje sobre manter a esperança. Eu já conheci esse texto, mas até os 44 do segundo tempo era Jonas, irmãos. Agora vamos falar sobre a esperança. Amém? É um dia de domingo que nós estamos lendo aqui. Um dia de domingo, um dia onde o ministério do Senhor Jesus tinha encerrado. Acabou o ministério dele. Ele havia sido entregue, traído, espancado, julgado, crucificado, havia morrido. E até o exato momento aqui já havia ressuscitado. Mas os discípulos estavam perdidos. Estavam sem esperança. Irmãos, e como é difícil manter a esperança nos dias de hoje, no meio de tantas coisas que nós assistimos, tantas coisas que nós vemos, a gente meio que começa a perder a esperança na humanidade, não é? Nas coisas que nós vemos, as violências. Eu não sei se vocês viram o caso de uma criança que foi assassinada por um casal recentemente, e aí prenderam o casal, mas a polícia, quando estava levando o assassino para a cadeia, o povo arrancou esse bandido do camburão da polícia e acabou matando, linchando esse bandido. Alguém viu isso? Aconteceu agora, recentemente. E aí é algo assim, olha a situação que chega, a desesperança no mundo, a falta de esperança completa. Nós vivemos num lugar onde não há justiça, um lugar onde não há amor, um lugar onde não se pensa no próximo, um lugar onde matam uma criança de forma tão brutal. E sabe o que é pior? Por um certo momento eu tive um sentimento de justiça, de alívio, quando eu vi aquela cena do bandido sendo tirado do camburão para ser espancado. E aí nós percebemos que a situação está tão ruim, é que quando nós achamos que aquilo que aconteceu é certo, nós percebemos que a nossa esperança está começando a seguir para um caminho que é triste. Esse texto ele vai falar muito sobre essa questão da esperança, sobre a expectativa, o ato de esperar, a fé em conseguir.
alcançar aquilo que você almeja. E aí eu pergunto, como é que está a sua esperança nos dias de hoje? Nesse dia, hoje, domingo, como está a sua esperança com relação à vida pessoal, familiar, com relação à vida pessoal, afetiva, profissional? Como está a sua esperança na atmosfera espiritual? Seu nível de esperança está alto? Seu nível de esperança está baixo? Será que o seu nível de esperança não está andando de montanha-russa? Tem momentos que está tudo bem, você está ali, nada te abala, mas tem momentos que de repente, tem momentos que você é como Eli. Ora o Senhor, cai fogo do céu, consome o holocausto, e você tem aquela atitude, aquela autoridade, mas 5 minutos depois alguém te fala alguma palavra e você perdeu a esperança em tudo. Você já começa a fugir, você já se sente abatido. Como é que está a sua esperança em Cristo e na promessa que Ele fez para nós, que Ele fez para a tua vida? Porque Ele disse assim, olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Por isso eu queria olhar para esse texto, e queria que através dele nós pudéssemos trazer de volta a esperança para aqueles que perderam, renovar a esperança. Talvez que você não tenha entrado essa noite aqui sem ela. O primeiro ponto que eu quero falar sobre a esperança, sobre a falta dela, é que a falta de esperança, ela nos leva a sair do centro da vontade de Deus. Você sabe qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? É fácil. O que Deus quer de você como pai? Está ali, está na Bíblia. O que Deus quer de você como servo, como marido, como esposa, como filho. O que Deus quer de você na questão ministerial. Quando você faz aquilo que a Bíblia quer de você, significa que você está andando, caminhando no centro da vontade dEle. Muitas vezes nós não estamos no centro da vontade de Deus, não porque Deus não quer, mas por causa do nosso orgulho, da nossa falta de perdão, da nossa teimosia, ou porque nós simplesmente estamos sendo negligentes com a leitura bíblica ou com a oração. Olha só, o versículo 13, vocês podem manter a Bíblia aberta nesse trecho que nós vamos falar só sobre ele, tá? No versículo 13 diz assim, olha, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que se distanciava ali cerca de 60 estádios ou 15 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo o que haviam acontecido, que havia sucedido. Eles estavam voltando para a vida que eles tinham, para a cidade que eles moravam. Cristo acabava de ser crucificado e eles não tinham mais esperança. A expectativa dele havia saído, havia sumido, porque eles pararam de compreender aquilo que estava na Escritura. O profeta Elias, como eu disse, saiu de Jezabel, fugiu de Jezabel. Ele sai da presença, ele sai exatamente da vontade de Deus para a vida dele. Muitas vezes, nós sabemos muito bem qual é a vontade de Deus para nós. Irmãos, eu tenho certeza que se você for sincero em teu coração, tirar 10 minutos para refletir à noite, você vai saber o que Deus quer de você. E se você for um pouco mais profundo nessa sinceridade, o problema é que se você for muito profundo nela, talvez você se aborreça. Você vai perceber que você não está no centro da vontade de Deus, por culpa sua, não por culpa de outros. Porque falta algum ajuste na sua vida, porque falta alguma caminhada para percorrer para você. A falta de esperança leva cada um de nós a sair do centro da vontade de Deus. Depois que Jesus é crucificado, Pedro volta a pescar. Mas Jesus tinha chamado Pedro para ser pescador de homens. Mas Pedro volta a pescar. Sai da vontade de Deus, ele sai do centro da vontade de Deus. E é muito comum, não é para ser normal, mas é muito comum nós sairmos do centro da vontade de Deus. Eu já conversei com colegas e eles diziam assim, Deus tem um chamado para mim.
Olha, eu lembro de colegas que disseram isso para mim há mais de 10 anos. Deus tem um chamado para mim. Só que eu estou esperando eu estabilizar financeiramente para viver esse chamado. Ele ainda está esperando se estabilizar financeiramente. Faz mais de 10 anos, ele não está vivendo o chamado. Porque ele está fora do centro da vontade de Deus. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Só que essa falta de esperança, de expectativa ou de perspectiva nos leva para longe dessa vontade. Olha o versículo 15. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados, como que fechados, para que não o conhecesse. A falta de esperança, ela nos impede de perceber Cristo caminhando ao nosso lado. A falta de esperança naquilo que Ele prometeu para nós, naquilo que nós temos que viver, no nosso chamado, na nossa casa, na nossa família, faz com que a gente comece a ignorar Cristo ao nosso lado. Vocês têm noção de quantas vezes Cristo estava do seu lado, falando com você, e você o ignorou? Porque, poxa, vamos ser sinceros, nós não respondemos a Cristo todas as vezes que Ele fala com a gente, não é verdade? Porque muitas vezes a nossa vontade é maior, não melhor que a dele, mas é maior, de obedecer a nossa carne, por isso ignoramos. Muitas vezes nós estamos seguindo um caminho que não devemos seguir, e o Espírito Santo está falando, olha, não cara, não é por aí, não vai não, espera um pouquinho, olha, pensa bem, o que é que você tem que fazer? Qual é a atitude que você tem que tomar? O que é que você deve falar agora? Ou por que você disse aquilo? Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós não reconhecemos mais Cristo. Esses homens caminhavam do lado de Jesus e não conseguiam reconhecer. Por quê? Porque não viviam a vontade dele. Quer um exemplo? Maridos, amem as suas esposas. E aí ele continua dizendo que a forma como devemos tratar as nossas esposas com carinho, e termina assim: para que as vossas orações não sejam interrompidas. Aí você vai lá, briga com a sua esposa, tem vontade de matar a sua esposa, vai dormir com aquele sentimento, fala, se eu pegar no pescoço dela, Senhor, e quer orar, oh Senhor, longânimo e bonito, Senhor, oh Senhor, e Deus fala, não, você não vai ouvir minha voz, e eu não vou ouvir a tua oração, porque você não está andando no centro da minha vontade, porque você não está honrando a sua esposa como deve acontecer. Consegue entender o que eu quero dizer? Muitas vezes nós saímos desse centro, nós perdemos a nossa perca de esperança, faz com que a gente acabe vivendo de forma religiosa, de uma forma como nós temos que agradar os outros, uma fantasia de cristão que nós vivemos, quando na verdade nós temos que estar cumprindo a vontade dele, sendo humilde, nos entregando a ele. Olha só, Gênesis 16, não precisam abrir lá, Gênesis 16 mostra Deus fazendo uma promessa para Agar, falando sobre ela, sobre o filho dela, sobre a descendência do filho dela. Deus acabava de falar, olha, do seu filho vai sair uma grande geração, uma grande nação, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar dele, vai dar tudo certo. Deus está prometendo, porque ela é a semente de Abraão, ela filho. No versículo 21, Agar havia perdido toda a esperança, deixou a criança para morrer sozinha e seguiu adiante, esqueceu de toda a promessa que Deus havia feito, e nós esquecemos. As coisas começam a andar errado e nós achamos que Deus não está conosco. Aí nós esquecemos de tudo que Paulo passou, esquecemos do que o Senhor Jesus disse em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pô, mas se Ele vai estar comigo, então não importa o dia meu, se seja bom ou seja mau, Ele está comigo, porque a Bíblia diz, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Consegue entender?
Eu tenho que ter esperança quando a conta bancária está cheia, quando eu consigo comprar um carro novo, quando eu consigo fazer as viagens que eu quero. É maravilhoso, não é verdade? Quando as crianças estão bem, com saúde, barriguinha estufada de tanto comer, é perfeito. E manter esperança quando as coisas não caminham desse jeito. Porque embutiu-se um pensamento no cristão que se você está passando por dificuldade, Deus não está com você. Se você está passando por dificuldade, significa que você não está sendo um bom dizimista. Significa que Deus não te ama. Se você está doente, significa que você está em pecado. Nós passaremos por dificuldades, por lutas. O que nós não podemos é permitir que essas dificuldades, essas lutas, tirem a nossa esperança, nos leve para longe do Senhor, porque a falta de esperança nos leva para longe dEle. Façam que paramos de ouvir a voz dEle, a doce voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. E então nós ficamos perdidos. E aí nós começamos a procurar algum culpado. Quem é o culpado pelo Espírito Santo não estar falando comigo? Não, deve ser aquela situação. Porque se ele estivesse falando comigo, eu tinha feito aquela coisa certa. E aí então, se eu tivesse feito certo, eu estaria com dinheiro agora. E aí nós esquecemos que quando olhamos para a palavra de Deus, nós vimos momentos de fome, momentos de escassez, momentos de dificuldade. Nós vemos momentos onde a igreja é perseguida. E mesmo assim eles se mantinham esperançosos. Nós não podemos chegar na igreja derrubados, destruídos, porque a semana foi mal, a semana foi difícil. Paulo fala em tudo dai graças, e quando Paulo diz em tudo dai graças, ele estava preso. Consegue entender? Ele estava preso, porque a alegria dele não vinha de circunstâncias, mas de Cristo. A esperança dele não vinha de circunstâncias, daquilo que ele ganhava, ou daquilo que ele tinha, mas vinha do Senhor Jesus. Por isso preso ele orava, por isso após ser espancado ele orava, por isso após ser apedrejado ele se levanta e volta para pregar, porque ele sabia de onde vinha a esperança dele. A falta de esperança, ela produz preocupação e entristecimento. A falta de esperança te mantém triste. Olha só, olha o versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estão tristes? Esses homens andaram com Jesus, eles não faziam parte dos 12, mas eram discípulos, tanto que no final eles voltam a se reunir com os discípulos. Eles andaram com Jesus, presenciaram coisas maravilhosas de Jesus, ouviram falar que Jesus tinha que passar por isso, que Jesus ressuscitaria, e estavam tristes pelo que estava acontecendo. Haviam se esquecido de toda a promessa de Deus. Olha, o seu dia está difícil, pode ser que uma situação te entristeça, mas a sua esperança tem que estar em Cristo. Passei por uma enfermidade, amém, que a sua esperança permaneça em Cristo. Estou passando por um momento de desemprego, tudo bem, não é fácil, mas que a sua esperança permaneça em Cristo. Nós não podemos nos entregar a qualquer dificuldade que venha acontecer. Nós não podemos nos entregar a qualquer situação adversa que venha sobre a nossa vida. Porque olha, um estado glorioso, um estado sem dor, sem choro, é só quando estivermos com Ele. Porque aqui, como Paulo disse, é uma leve e momentânea tribulação. Vai ser difícil? Vai ter dias que vai ser terrível. Vai. Mas quando olhamos para Ele, para a obra da cruz, para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele pode fazer, quando nós entendemos o amparo e o consolo dEle, quando nós sabemos que ao dobrar os nossos joelhos, Ele nos ouve, isso tem que ser motivo de esperança. Isso tem que ser motivo de esperança. Irmãos, uma vez eu comecei a buscar tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, e aí eu comecei a viver experiências com Deus, e eu não queria mais sair daquela situação, porque eu só queria viver aqueles momentos, de tão bom que era. E aí aconteceu que nos momentos em que eu não vivi aquilo, eu achava que Deus não queria mais saber de mim, que Deus não gostava mais de mim.
Eu começava a procurar culpados para aquilo. Eu começava a culpar situações por causa daquilo. Deus disse, olha, estou com você todos os dias. Mas não quer dizer que você precisa me ver ou me sentir todos os dias. Mas eu estarei ali. Quando Jesus fala para Tomé, olha para Tomé e ele fala, Tomé, você creste porque viste. Você precisou me ver para crer. Bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Então começou a bastar para mim saber que Ele estava comigo. Eu falei, Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero Te ouvir, fala comigo. Mas se o Senhor não falar, eu sei que o Senhor está comigo. Porque eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu não estou inventando abobrinha na minha cabeça, mas estou trazendo à minha memória a palavra dele, porque isso que ele diz aqui, ele é completamente fiel, e ele não deixa essa palavra voltar vazia, nem para a minha vida, nem para a sua vida. Só que nós somos mimados. Eu quero que Deus fale comigo todos os dias, eu quero que as coisas boas aconteçam todos os dias, eu quero que portas melhores e maiores se abram todos os dias, eu quero que situações boas aconteçam todos os dias, eu quero sempre estar feliz, eu quero, e não é essa a matemática, não é assim que funciona. Basta uma simples olhada nas Escrituras, basta olharmos as cartas, basta olharmos o livro de Atos, e nós vamos ver quanta dificuldade eles passaram. Basta ler ali Paulo falando de quantas igrejas passavam necessidade, mas outras igrejas tinham grande alegria e prazer em ajudar, e isso era uma ferramenta de esperança. Dá para entender? A esperança é algo que tem que ser levada ao nosso coração. Paulo fala, Filipenses 4,6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam tudo conhecidas diante dele, através de oração, súplicas e ação de graça. Pedro fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu preciso lançar, falar, Senhor Jesus, hoje eu não estou bem, hoje eu estou meio acelerado, hoje está meio difícil, hoje o dia foi complicado, hoje eu falei o que eu não devia falar, eu agi como eu não deveria agir, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou cansado. Coloque diante dele. Tudo que Deus quer é viver com você em intimidade. Tudo que Deus quer é que você esteja próximo dele. Sabe, casados aqui, casados, amém? Vocês têm essa mania na casa de vocês? Eu tenho essa mania em casa, tá bom? A gente acorda, eu olho para ela, ela olha para mim e eu falo, tudo bem? Bom dia, beijinho e tal. Como foi sua noite? Dormiu bem? Ah, dormi bem. Ah, não dormi bem. Aí beleza, saio para trabalhar. Na hora de sair para trabalhar, tenha um ótimo dia, te amo, tal, saí para trabalhar. Voltei do almoço. Como foi a sua manhã? Foi bem? A minha manhã foi bem. Como foi a sua manhã? E assim é na parte da tarde, e assim é à noite. Dá para entender? Por que não pode ser assim com Cristo? Senhor, a minha manhã hoje foi difícil. Senhor, que noite que eu tive. Eu queria que o Senhor me visitasse, mas foi um capeta que veio me incomodar aqui, Senhor. O Senhor me cobre, me reveste. Acordei cansado, moído. Foi uma batalha, foi um pesadelo. De manhã, Senhor, que manhã maravilhosa que eu tive. Que manhã boa, deu certo o trabalho, prosperou, foi muito bom, foi bênção. Aí saí para trabalhar na hora do almoço feliz da vida, esperançoso, porque de manhã estava voando. Chega à tarde, foi terrível, não fez nada, deu tudo errado. Aí você vai lá, se ajoelha e fala, Senhor, a tarde foi ruim. Mas eu sei que tanto de manhã, quando deu certo, quanto à tarde, quando deu errado, o Senhor estava comigo. Dá para entender? Isso é maravilhoso, porque é a intimidade que Deus quer. Eu particularmente gosto assim, eu vou orar, eu abro os meus olhos na cama, eu agradeço a Deus. A primeira coisa para mim é regra, eu agradeço a Deus pela misericórdia dEle, porque ela se renovou sobre a minha vida mais uma vez. Agradeço pelo meu dia. Me levanto, tomo café, e aí eu vou orar
para entregar para Deus a minha família de manhã. Senhor, cuida dos meus filhos, cuida da minha família, da minha esposa. Senhor, visita a minha esposa, que ela tenha um dia feliz, um dia maravilhoso. Senhor, eu apresento para o Senhor o meu trabalho de agora cedo. Está aqui, esse é o meu trabalho. Senhor, hoje vai ser complicado o meu trabalho, mas está entregue. Irmãos, essa proximidade, esse contato, ele me mantém esperançoso. Porque quando as coisas dão errado, eu falo, deu errado, mas o Senhor estava ali. Consegue entender, irmãos? Nós precisamos manter esse contato para que a gente não viva por aí como moribundo, sem esperança, entregue ao desespero, caindo numa ansiedade, vivendo, sei lá, uma depressão. Isso é muito importante. A falta de esperança, ela produz incredulidade. Porque você já não está mais andando com Deus. Você já não está mais andando na presença dEle. Você já está vivendo preocupação. Já está vivendo um momento de tristeza. E aí você começa a viver um momento de incredulidade. Percebam como isso vai desmanchando na nossa vida. Percebam como isso vai trazer na nossa vida só uma decadência. Abismo atrás de abismo. Dá para entender? Você já não tem mais alegria, você já não tem mais proximidade, você já perdeu o interesse pela oração, pela comunhão, você já não quer mais se abrir. E isso pode acontecer no prazo de poucos dias, irmãos, se nós não vigiarmos. Olha só, até no sábado, esses homens estavam voando, andando com Jesus. Até na quarta, quinta-feira, eles estavam voando, andando com Jesus. Agora que é domingo, poucos dias depois, olha como eles estão. Dá para entender? Amém? Talvez a semana passada você estava na igreja aqui, que semana, que foi maravilhoso. E nessa semana você chegou aqui arrastando. Eu não sei o que está acontecendo, parece que eu fui atropelado. É porque você começa a perder a esperança, começa a cair num abismo, ir para outro abismo, ir para outra situação, e você começa a se distanciar da vontade de Deus para a sua vida. Você começa a se perder naquilo que Deus tem para você. Olha só, versículo 20. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. Eles já não acreditam mais na ressurreição. Eles já não acreditam mais naquilo, tudo que Jesus falou. Jesus disse, olha, é necessário que eu seja entregue, é necessário que eu seja traído, é necessário que eles me espanquem, me ofendam, é necessário que eu seja julgado, é necessário que eu seja crucificado, mas depois eu volto. Vocês estão entendendo? Eu volto. Mas eles já estavam vendo uma decadência tão grande, que eles já estavam incrédulos com essa situação. Eles já não criam mais. E essa é uma situação difícil, irmãos, quando nós deixamos de crer na promessa que Deus nos deu. Eu gosto de pensar assim, olha, está acontecendo uma situação difícil. Eu lembro naquela passagem que Jesus fala assim, olha, vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado. Amém? Lembra dessa passagem? Vamos atravessar para o outro lado. E eu sempre falo assim, Senhor, o Senhor disse que eu ia atravessar para o outro lado. Senhor, o Senhor disse que eu ia atravessar para o outro lado. Senhor, eu vou atravessar para outra margem, Senhor. É a Tua palavra, então eu vou andar sobre a Tua palavra. Porque se nós não fizermos isso, sabe, está na hora de você começar a declarar isso na tua vida. Sabe, o Senhor me disse que eu ia andar sobre as águas. O Senhor me disse que eu ia chegar na outra margem. O Senhor disse que estaria comigo. O Senhor disse que se eu clamasse, o Senhor ouviria. Irmãos, começa a pregar para Deus. Começa a pregar. Não é afrontar, é pregar. Deus, a Tua palavra está dizendo aqui, ó, buscar-me-eis e me achareis. Nossa, irmãos, de madrugada eu prego para Deus bastante. A Tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. O Senhor sabe que eu não estou te afrontando, Senhor, mas olhe o meu coração e veja se eu não estou te buscando com todo o meu coração. Porque se tem alguma coisa no meu coração que me impede de buscá-la, tira de mim agora. Quando eu faço as minhas orações da madrugada, eu tento chegar nesse ponto, eu tento viver isso. Porque se eu não começar a dar um passo de fé na promessa dele, a minha vida recua.
Eu admiro os presbiterianos. Eles só querem, a gente ora, se eu ver alguma coisa, eu não quero ver nada, não quero sentir. Eu quero viver, eu quero ver, eu quero sentir. Dá para entender? Tá? Não quer sentir? Não sinta. Não quer ver? Não veja. Não quer, não tem problema. Eu quero. Eu quero. Eu oro para sentir, eu oro para ver. Não vi hoje, não tem problema, vou orar mais. Eu vou buscar mais. E isso me mantém aceso, isso me mantém firme. Por isso nós não podemos permitir que a falta de esperança nos leve a viver em incredulidade. Irmãos, faz uma breve reflexão. Quantas pessoas que você conhece, que se batizaram, que caminharam na igreja, que estão fora hoje? Pior, se você falar com eles, vocês veem a incredulidade que eles estão vivendo. Podem chegar até dizer que não creem em Deus. Não creio mais. Não, isso aí... não, eu acho que não é assim. Ir à igreja? Não precisa ir na igreja não. Dá para entender? É alguém que simplesmente viveu a falta de esperança e começou a atrofiar espiritualmente, e atrofiar, e abismo gera abismo. E o Espírito Santo está ali, e Deus está ali, desejoso em viver algo maior, algo melhor, experiências incríveis. Só que nós permitimos que a incredulidade nos leve para longe. Nós permitimos que essa incredulidade nos faça ficar cegos. Aqueles homens, eles entram na cidade. Percebam que Jesus fala assim, olha, o texto fala que Jesus meio que ameaça ir embora. Jesus vou fingir que eu estou indo aqui para ver se eles me chamam. E Jesus fala, estou indo. E aí, vai chamar? Estou indo. Vocês não vão? Aí o cara fala, não, pode vir Jesus. Opa, ele está esperando. E aí Jesus vai com eles. E aí Jesus senta ao lado deles. Jesus pega o pão, parte, agradece o pão. E nesse momento os olhos deles se abrem. E isso é maravilhoso. É maravilhoso quando os olhos de um perdido se abrem. É maravilhoso quando os olhos de um caído se abrem. Eu não estou falando de um ímpio. Isso também é maravilhoso. Aquele que nunca conheceu. Mas estou falando daquele que já viveu e estava afastado. Sabe por quê? Porque eu vivi isso e é um sentimento assim, onde eu estava com a cabeça? E aí de repente aquela sede toda volta, aquele desejo todo volta, aquele sentimento todo volta. Alguém fala para você Jesus, você chora, porque as suas emoções estão à flor da pele. E aí Jesus aparece, Jesus está no lado dele, quando eles veem Jesus sumiu. E aí eles falam uma das coisas assim, que é algo que eu mais gosto de sentir. E sempre que eu sinto, eu vou para esse texto. Eles dizem assim, acaso não queimava o vosso coração quando ele falava? Acaso não queimava o vosso coração quando ele falava? Eu tenho um vídeo no meu Instagram, que eu postei no meu perfil. Tem muitos vídeos ali que eu postei que não são para as pessoas, é para mim. De vez em quando eu volto lá para assisti-los, então eu postei ali para saber que está guardado ali, sabe? É um vídeo do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Sabe quem é? Amém? Filho de José Gonçalves. E ele está fazendo um podcast. E ele diz assim, sabe, eu estou cansado de ser o professor. E aí ele diz algo que, quando ele disse isso, meu coração sentia isso. E eu não sabia expressar o que ele sentia. Ele diz assim, eu estou cansado de ser o professor. Porque Jesus tem me cobrado e ele disse que nós temos que ser testemunhas dele. Eis que serão as minhas testemunhas, o Senhor disse. Só que testemunha fala daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que viveu. Dá para entender? E como é que eu posso testemunhar o que eu não vi, o que eu não vi e o que eu não vivi? E isso gerava em mim um sentimento de revolta, mas não ruim, um sentimento de revolta que me fazia buscar, porque eu falava, eu não quero
não ver, eu não quero não viver, eu não quero não sentir, porque eu quero ser testemunha, eu quero viver isso, eu quero sentir isso, eu quero falar assim, olha, eu vivi isso. Se as pessoas vão acreditar, tudo bem, não me importa, mas eu sei no meu íntimo, no meu coração, eu vivi isso, eu senti isso. E a igreja contemporânea, a nossa igreja está acostumada a não querer viver, a não querer sentir, a não querer ouvir. E essa maldita zona de conforto que nós caminhamos, nos leva para esse lugar raso, longe de Deus, sem esperança. Porque eu custo acreditar que tudo que nós ouvimos na igreja, da igreja primitiva, do que aconteceu, não possa acontecer hoje. Eu vejo alguns teólogos falando, os dons cessaram, não cessaram nada. A igreja apenas não quer viver, porque perdeu a esperança. Agora diga, quantos de nós sentimos o nosso coração queimar e não fazemos nada? Me diga, do fundo do seu coração, quantas vezes o seu coração tem queimado e você não tem feito nada? E sabe qual é o problema disso? Que ele vai queimando cada vez menos. Porque cada vez mais nós vamos nos esfriando. A Bíblia diz que certas pessoas ficam com a mente cauterizada. Cauterizou, queimou, já era ali, não sente mais. E a igreja está vivendo essa armadilha, essa cilada de Satanás, onde não quer mais viver, não quer ser mais testemunha, quer contar a história da história da história da história. Só que essa igreja que quer viver isso, irmãos, vai definhar, porque é uma igreja que vai viver sem esperança. É uma igreja que está satisfeita em saber que o tio, do primo, do cunhado viveu uma experiência, mas que ele mesmo não quer viver. Me diga, seu coração está queimando? Porque o meu está. E eu não quero não fazer nada, eu não quero não viver nada. Como eu oro pela nossa igreja, eu sei que os pastores oram, eu sei que muitos de vocês oram, para que a nossa igreja desperte nesse sentido, para que nós possamos viver algo maior. A palavra basta, mas o Senhor pode dar mais, Ele disse que daria mais, e por que eu não posso viver mais? Porque a presença dEle não pode ser derramada, como foi hoje de manhã, porque não pode ser derramado em uma proporção maior. Sabe por que não está acontecendo? Porque a nossa esperança está indo embora, porque nós estamos vivendo a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba. A nossa soberba é mais alta do que o queimar de nossos corações, muitas vezes. Deus falando com você, dá uma paradinha, vem orar agora comigo, vem orar comigo. E você fala, não, peraí, deixa eu dar uma olhada no meu Instagram aqui, porque a fulana marcou, o fulano marcou, e era um vídeo maravilhoso. Satanás não está precisando fazer muito trabalho para distrair a igreja de hoje, sabe? A tela é o altar de muita gente. Passamos mais horas na tela do que com os joelhos dobrados, do que buscando a Deus. Qual foi a última vez que você chorou lendo as Escrituras? Que você leu aquele texto e você falou, aquilo queimou o teu coração, te trouxe esperança e você falou, olha isso, que maravilha! Olha isso, que transformação! Olha isso, que bênção! Olha Deus falando comigo aqui, eu e Ele. Quando foi a última vez? Sabe por quê? Porque nós lemos a Bíblia assim, porventura não convinha que Cristo procedesse dos pecados? Amém, Senhor, obrigado pela leitura. Como nós lemos um artigo, um livro, como nós lemos qualquer outra coisa. E nós vamos nos contentando com migalhas, com migalhas. Tem gente que está vivendo de migalhas há muito tempo.
Sabia? Eu vivi de migalhas por muito tempo e falava, nossa, estou bem, e não estava bem. Nós caímos, nos desviamos, nos afastamos, continuamos na igreja, continuamos participando, lemos a Bíblia, mas nosso coração já não queima, não há mais transformação. Como então seremos testemunhas de algo? Quando esses homens percebem, quando a falta de esperança desses homens é vencida, sabe como ela foi vencida? Através do contato com a palavra. O Senhor Jesus pregou para eles, falou com eles, eles ouviram o verbo. No versículo 27 diz que ele explicava-lhes desde Moisés o que as Escrituras falavam acerca dele. Sabe por que a desesperança foi vencida? Porque eles viveram a comunhão do partir do pão, a comunhão do sentar à mesa, a comunhão da congregação. Tem gente que acha que está sendo o crentão do ano, mas não vai na igreja. O crentão do ano, mas vai um culto por mês. Não, eu vou na igreja, sou crente, paz do Senhor, a minha Bíblia, ó, está aqui. Não tem comunhão, não vive comunhão. Quando esses homens descobriram, olha só, vai comigo lá, versículo 33. Na mesma hora, que mesma hora? Se vocês olharem o 32, é o momento que eles falam, porventura nosso coração não queimava quando ele falava conosco e falava acerca da palavra de Deus, das Escrituras? E aí diz, na mesma hora levantaram-se e tornaram-se para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles. Versículo 35, e lhes contaram tudo o que acontecera no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. Esses homens falam para Jesus, olha, entra na cidade aqui porque está anoitecendo, não é bom o senhor ficar caminhando de madrugada, à noite, não é bom, fica aqui, amanhã você vai. Só que quando a palavra queima no coração deles, quando eles vivem um reencontro com Jesus, que eles entendem que eles precisam viver a comunhão, na mesma hora eles se levantam. Mas não era de noite? Era, não importa, porque voltou a esperança, voltou o desejo de viver com o Senhor, voltou o desejo de andar nos caminhos do Senhor. E quando isso volta na nossa vida, não importa a hora, como, quando, não importa, irmão, você quer ir para o monte orar, você quer orar de madrugada, você quer orar o dia inteiro, você abre mão de tudo, porque é aquilo que você quer viver de novo aquele primeiro amor. Na mesma hora, esses homens levantaram e foram encontrar os 11. Eles voltaram para o centro da vontade de Deus. Agora me diga, olha aqui para mim, olhe para mim, você está vivendo o centro da vontade de Deus? Hoje, agora, você está vivendo o centro da vontade de Deus? Ou está vivendo o seu orgulho? Ou deixou esfriar? Você está se contentando em ser só ouvinte da palavra? Não está na hora de querer ser testemunha? Acaso o teu coração não está queimando? Porque nós estamos muito... ouvi a palavra, vou para casa, glória a Deus, a palavra foi uma bênção. O coração queimou, mas já esfriou de novo. Paulo fala assim para Timóteo, que Timóteo deve reacenda o dom de Deus que há em vós. Paulo fala para Timóteo. Eu fui lá no grego, eu também gosto disso, viu? Eu tenho a minha Bíblia de grego e hebraico no celular. Eu fui lá no grego. E aí fala assim, ó, reacenda, coloque fogo no dom que há em você. Irmãos, pelo amor de Deus, coloca fogo nisso aí. Coloca fogo no dom de Deus sobre a sua vida, sobre o teu casamento, para orar com a tua mulher. De repente nem você nem ela ora, então ore os dois juntos, um fortalece o outro. Se pegar no tranco aí, ora separado mais, mas orem. Vivam.
Está na hora de sermos testemunhas, e não só ouvintes, não só professores, mas aqueles que vivem, que ouvem, que veem. Está na hora da esperança voltar para a nossa vida, para os nossos filhos. Cara, eu quero que os meus filhos, quando cresçam, falem assim: nossa, meu pai entrava para orar, meu pai orava, nossa, acontecia uns negócios loucos lá dentro da sala. O que acontecia? Não sei, eu não estava lá. Ótimo que ele não estava, porque assim ele vai querer buscar para ver o que acontecia. Dá para entender isso? Irmãos, eu tenho o privilégio de poder dizer assim: olha, eu ajoelho para orar, a Laura cola do meu lado na hora. E eu estou ajoelhado assim, ela vai entrando assim, com o corpo assim, e entra na minha frente assim no meu colo. Aí eu paro a oração, oro por ela. Quando eu acabo de orar por ela, que eu solto a mãozinha dela, ela se levanta, dá a volta e coloca a mão aqui atrás de mim. E eu ouço ela orando, sei lá eu o que ela fala, mas eu ouço ela orando, e ela tem 5 anos, e ela fazia isso já há um tempo. Dá para entender? Eu peço para que Deus coloque fogo ali, eu peço para que ela viva experiência, para que o Luca viva experiência. Eu já pude presenciar, nós já podemos presenciar o Luca ter visões, o Luca viver experiências. E aí ele vai dormir assustado, chorando, e eu vou dormir feliz, sorrindo, falando: que se vire, Senhor, o Senhor está dando visão para ele está vendo as coisas, ele não sabe o que é, ele não discerne ainda, mas vai discernir. E eu fico feliz com isso, porque eu oro para que eles vivam algo poderoso, porque eles estão chegando na igreja para ocupar os nossos lugares. Dá para entender isso? O que os teus filhos têm visto você fazer? Consegue entender? Como está o seu nível de esperança? Está esperançoso? Está perdendo a esperança? Está fora da vontade de Deus? Mas por favor, me diga que o seu coração está queimando essa noite, para que você coloque fogo no dom que Deus te deu. Creio nisso? Eu creio nisso. Eu louvo a Deus por isso. E isso me deixa com muito mais vontade de orar, de buscar. A Bíblia diz assim, olha: na mesma hora. Que mesma hora que o coração deles queimaram? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Que seja agora a mesma hora para vocês, para nós. Que a gente se levante e que a gente volte para Jerusalém. Vamos orar? Vamos voltar para Jerusalém? Não vamos deixar o nosso coração queimar em vão?